Olá, eu sou Carla Soraya e este é o Cena Pública. Neste programa, tratamos dos assuntos que fazem parte do seu dia a dia, que você vê no jornal, nas TVs, nos sites, tenta entender a situação, mas acha complicados. Ou são situações que você vive no dia a dia e não encontra soluções. Os nossos convidados são especialistas, autoridades no assunto e vão te ajudar, quem sabe, a encontrar os caminhos para superar os obstáculos. Hoje, o nosso tema tem a ver com a juventude. A conta do desemprego está chegando primeiro para essa turma. Como entender as diferenças e necessidades da juventude e garantir direitos para a geração que busca seu lugar no mercado de trabalho, na sociedade e principalmente no futuro? Esse é o grande desafio das autoridades e da sociedade. Uma forma de guiar esses caminhos, principalmente, para a juventude mais vulnerável são as políticas públicas voltadas para essa parte da população. Em 2004, foi realizado um diagnóstico da situação dos jovens brasileiros que definiu a Política Nacional de Juventude com programas e ações como o jovem como público-alvo prioritário. De lá para cá, muita coisa mudou, alguns programas acabaram, mudaram, outros foram aprimorados e criados por estados e municípios. Só um problema não mudou na vida dos jovens: a falta de experiência. Isso se reflete em uma taxa de 31,4% de desemprego entre jovens que têm entre 18 e 24 anos. Esses são dados do IBGE e do primeiro trimestre de 2021. E a maior desocupação por faixa etária é ainda mais jovem. São aqueles que têm entre 14 e 17 anos, onde essa faixa trabalha sob condições específicas e pode atuar apenas como menor aprendiz. Então vamos descobrir o que a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado estão articulando para dar uma nova perspectiva para a juventude cearense e, quem sabe, mudar esses números e em breve. Nós temos no programa de hoje a Rebeca Cortes, coordenadora de Inclusão Social da Secretaria de Proteção Social do Governo do Estado. Rebeca, muito grata por sua participação. Obrigada, Carla, pela possibilidade de estar aqui junto, discutindo essa perspectiva, né, para os jovens, tão importante, principalmente para o momento que a gente está vivendo. Junto conosco aqui também o Davi Gomes, que é secretário de Juventude, ou como o cargo realmente diz, é coordenador especial de políticas públicas da Juventude de Fortaleza. Davi, bem-vindo também ao nosso Cena Pública. Olá, pessoal, agradeço o convite da Cena Pública e da Carla Soraya, também cumprimentar a todos que estão assistindo. Vai ser um prazer discutir a juventude daqui de Fortaleza hoje no programa. Agora, eu queria que vocês, se pudessem traçar aí, para que o nosso público pudesse entender qual é o perfil do jovem aqui do Ceará. Porque o jovem do estado tem um perfil, com certeza, diferente do jovem da capital, Fortaleza, né? Então, Rebeca, o que é que vocês têm como perfil da juventude cearense? Carla, em se tratando da perspectiva do acesso ao mundo do trabalho, o que a gente tem visto é que, assim, quanto mais interiorizada essa política, maior é a necessidade, né? Esse percentual que você traz aí do PNAD, de 31,4%, é um dado do IBGE, é um dado geral. Mas quando a gente faz o recorte para os municípios, principalmente os municípios de menor porte, esse percentual ele é bem maior, né? Mostrando para a gente que os jovens que estão nos municípios, no interior do Ceará, eles sofreram um impacto maior ainda em relação à questão do desemprego. Né? Por isso, essa necessidade de estar interiorizando essas políticas para que a gente possa atingir não apenas os jovens que estão na região de Fortaleza e que, de fato, por ser uma capital, uma cidade estruturada, tem uma atenção bem maior a essa política, como o Davi pode até trazer aqui. Né? Inclusive, tem uma coordenação voltada só para atender às demandas da juventude, é uma realidade diferente do que a gente vê nos municípios, né? Então, a gente tem que entender que quando a gente fala do jovem, a gente está falando desse jovem que está na capital, que tem acesso a condições melhores, né, para buscar o ingresso ao mundo do trabalho e que também vai encontrar maiores oportunidades, né? Seja como você falou, inclusive na perspectiva do aprendiz. Por exemplo, é um programa que é voltado para o atendimento do público jovem,
certo? É regulamentado por lei. Por quê? Porque a nossa Constituição ela trouxe a possibilidade de menores de 16 anos estarem participando do mundo do trabalho na forma de aprendiz. Mas a gente sabe que esse programa ele depende também da alocação desse jovem nas empresas, né? E a gente sabe também que essa alocação nos municípios de menor porte é mais difícil, porque os municípios não possuem empresas, indústrias que possam estar recebendo esses jovens, porque é um cumprimento de uma cota, né? Então, acaba que muitos comércios ali da região não estão obrigados a cumprir essa cota pelo percentual de profissionais que tem. Então, a realidade desses jovens do interior é bem diferente da realidade dos jovens da capital. Por isso que quando a gente pensa nas políticas voltadas para esses jovens, principalmente ao ingresso do mundo do trabalho, a gente tem que entender essa dinâmica, né? A gente tem que estar disposto a ofertar oportunidades para eles e oportunidades que possam atender, que possam casar com as necessidades locais. É por isso que aqui a Coordenadoria de Inclusão Social, através da SPS, a gente está sempre ouvindo os municípios para poder entender como é o perfil daquele jovem do município. Porque uma coisa é você traçar uma política de acesso ao mundo do trabalho voltada para uma região. Outra coisa são para 184 municípios. Então, assim, é uma coisa que precisa ser regionalizada, precisa estar em acordo com o município para que possa entender aquela demanda, para que possa saber o que é que aquele jovem dali procura. Né? A gente sabe que muitos municípios têm a questão da indústria bem desenvolvida, outros já não têm, tem um potencial turístico, então a gente precisa estar entendendo a regionalização para que a partir daí a gente consiga entender as demandas da juventude e atendê-las. Uhum. A gente vai entrar em mais detalhes na questão do jovem aprendiz daqui a pouquinho, mas, Davi, agora você, que tipo de perfil tem o jovem da capital, né? Ele tem mais acesso do que os do interior? A que tipo de, por exemplo, digitalização, né? Que tipo de perfil vocês têm traçado? O jovem de Fortaleza, na verdade, a gente tem uma população jovem de quase 1/3 da população de Fortaleza. Hoje, segundo os dados do PNAD contínuo do IBGE, são quase 700 mil jovens na cidade de Fortaleza entre 15 e 29 anos. Né? Então, isso, na verdade, reflete o quanto que é fundamental, né, a construção de uma política pública voltada para a juventude. Essa juventude que passa por diversos desafios no meio desse tsunami que a gente tem passado, que é um tsunami social, econômico, político, sanitário. Então, tudo, quando se passa pela juventude, ela sente mais forte, né? Então, assim, tudo relacionado ao desemprego se sente mais forte, relacionado à educação, a juventude sente isso de forma mais forte. Então, o perfil muito do jovem de Fortaleza, apesar de ser uma cidade desenvolvida, uma capital, né? Então, assim, que tem todas digamos assim, suas formas de comunicação, de acesso à informação e tudo isso, a gente ainda tem uma cidade que tem muitos contrastes, né? Então, esses contrastes, na verdade, eles começam a ressaltar em números, né? Números de violência, números especialmente de evasão escolar, números voltados ao acesso puramente ao sistema público mesmo de transporte. Então, a maioria desses números, na verdade, refletem uma ansiedade, uma vontade, uma instigação, digamos assim, do jovem, dele poder contribuir mais com a sociedade, né? O que a gente percebe, né, em contato com os jovens, hoje a gente tem uma rede de equipamentos de juventude muito bem estruturada, né, a partir dos CUCAs, através dos faróis da juventude também, e propriamente de outros programas que a prefeitura desenvolve, que a gente consegue tentar entender qual que é o perfil desse jovem, né, o que é que ele busca nesses equipamentos, né, como é que ele trabalha, por exemplo, nos horários de contraturno da escola, né, e uma coisa que é importante ressaltar, toda a dinâmica que a gente tinha relacionada à juventude, ao pensamento do jovem, especialmente antes da pandemia, com a pandemia tudo isso afloresceu de uma forma muito forte, assim, porque primeiramente a gente tem jovens que, infelizmente, as aulas presenciais na rede, né, municipal e estadual, por conta do cuidado, né, em relação à pandemia, né, elas ainda não voltaram de forma presencial, então isso causa também, né, uma ansiedade do jovem em relação a esses pontos, né, e muito provavelmente assim, há muitas questões relacionadas a essa evasão escolar. Os nossos equipamentos eles trabalham com um contraturno disso, então geralmente fora do tempo da escola eles procuram nossos
equipamentos para buscar o esporte, a cultura, a formação, né? A gente tem realizado muitos cursos nesse período, mas ainda assim, né, a gente tem, segundo dados também da PNAD contínua do IBGE, jovens até 29 anos em Fortaleza são quase 47% desempregados. Então, é um número muito alto, né? Então, isso nos faz refletir que mais do que, na verdade, o jovem buscar os empregos formais, né, e aqui a gente fala de empregos formais, formalizados, de carteira assinada, muitos jovens estão buscando outras formas, né, de conseguir recurso, de ter renda, muito na informalidade, né, fazendo alguns bicos, ou como ambulante, ou propriamente tentando abrir o seu negócio, muitos abrindo o seu MEI, por exemplo, né, que não entra nessa conta aqui. Então, muito disso tem se buscado, e dentro dos equipamentos da política de juventude, a gente tem buscado trazer mais informações sobre isso, né? A gente tem uma área de encaminhamento profissional dentro dos CUCAs, então tem muitas coisas que podem ser trabalhadas, mas é um desafio enorme, assim. O jovem de Fortaleza, apesar de estar extremamente antenado, né, e essa diferença que há com o jovem do interior, sem dúvida, mas ainda assim tem muitas dificuldades, né? A gente vive ainda diversas fortalezas, né? Então isso é muito do papel da gente, da prefeitura, de que forma a gente consegue atenuar ou diminuir essas diferenças. E a gente vê também questões, e aí eu já amplio também para todo o nosso estado, a questão daquele estudante que está nessa faixa etária que nós estamos abordando aqui, né, que vai desde os 14 até os 29 anos, que não está na escola por conta dos cuidados sanitários, mas que ou já tinha algum emprego, seja formal ou informal, ou ajudava o pai no comércio, ou a mãe, ou a família com alguma atividade que pode hoje ser considerada empreendedorismo, né, com o MEI, e disse assim, poxa, eu estou aqui me arriscando, tentando levar o sustento para minha família, mas eu não estou vendo nenhum tipo de suporte para isso, né? E durante muito tempo, essa mesma geração foi conhecida e taxada e estigmatizada de geração nem. Tinha a geração que nem estudava e nem trabalhava, né? Como é que vocês estão buscando amparar essa juventude, essa geração que no meio dessa pandemia ficou ainda mais confusa, né? Com toda essa situação, não só social, mas política e econômica? É, eu vou pegar aqui o gancho da sua colocação, né? Como você citou aí, a questão do jovem que outrora era chamado de nem, né? Que nem trabalhava, nem estudava. Na verdade, a gente vinha conseguindo manter esses jovens na escola, né? De acordo com essa mesma pesquisa que já foi citada aqui, o percentual de jovens analfabetos vinha caindo, né? Vinha caindo o percentual ano a ano. Agora, o que a gente tem do cenário de 2020 para cá é que esse percentual de jovens que não estuda e que também não trabalha, ele também vem aumentando, tá? Inclusive, existe um projeto aqui dentro da Coordenadoria de Inclusão, junto com a Vice-Governadoria, que é para atendimento apenas desse público, desse jovem que não está na escola e que também não está no mundo do trabalho, né? O que é feito para esse jovem? Como é que ele é recebido? De que forma ele é encaminhado? Esse jovem, ele foi, esse programa ele foi desenvolvido a partir de pesquisa, e aí foi criado um programa de Estado, né, através de uma lei, foi instituído o programa Superação, que dentro desse programa existe um outro projeto, que é o projeto Virando o Jogo, que atende os jovens que não estão nem estudando e nem estão alocados no mundo do trabalho. Como é que esse projeto funciona? Esse projeto funciona regionalizado em alguns bairros da cidade de Fortaleza, por enquanto, né, e a gente pretende interiorizar também essas ações, e esses jovens, eles são colocados em cursos de qualificação profissional e também em oficinas esportivas, né, eles participam da parte de esporte, da parte de qualificação profissional e também na questão da educação, em direitos humanos, sobre o meio ambiente, para que esse jovem possa se reconhecer ali no contexto da comunidade dele, né? Então, esse projeto, atualmente, ele vem atendendo um número de mais de 2.000 jovens, que é um ponto positivo, o número de jovens que a gente consegue atender com esse projeto, mas o ponto negativo é você ter ainda esse quantitativo tão grande, né, de jovens que não estão
nem na escola e nem estão no mundo do trabalho. E isso reflete um pouco do que o Davi colocou, né? Esses jovens, eles são os jovens que estão na situação de maior vulnerabilidade, e por estar nessa situação de maior vulnerabilidade, são os jovens que sistematicamente são atraídos para uma atividade ilícita, né? Então, esse projeto, ele visa principalmente tirar esses jovens dessa condição, né? Ofertar a esse jovem cursos de qualificação para que ele se entenda como ser produtivo, né? Porque muitos não pretendem voltar para a escola, que seria o ideal. Todos esses projetos, eles têm uma característica de evitar a evasão escolar ou de manter os jovens lá dentro. Então, essa questão do jovem não estar na escola e também não ter outra oferta é o que mais leva esse jovem, muitas vezes, a estar entrando nas questões ilícitas, né? Nesse universo à parte, né? E aí a importância desse projeto de mostrar esse jovem como ser produtivo, para que ele se entenda como parte ali da comunidade, é de uma relevância enorme, né? É um projeto que eu acredito que a gente vai ver os resultados mais a médio prazo, porque a gente vai ter uma juventude mais qualificada e também a gente vai conseguir, né, ofertar possibilidades para que essa juventude não entre no crime, tá? Davi, e como é que vocês trabalham também essa questão da evasão escolar? Você citou no começo, né, da nossa conversa, essa questão da evasão escolar. Como é que vocês tentam puxar de volta esses meninos que abandonam geralmente na formação básica, né, no que vai ser necessário para o resto da vida deles? Hoje a gente tem na verdade, uma política assim, no município, e que em alguns momentos ela também tem essa conexão com a política do Estado também, né? O projeto de superação aí é um projeto incrível, inclusive a gente tem feito algumas conversas também, né, com a vice-governadoria, com o programa Ceará Pacífico, né, porque querendo ou não os índices de criminalidade são mais em Fortaleza mesmo, né, os maiores índices. Então assim, a gente tem assim, trabalhar no contraturno, né, com esse jovem que nem estuda, nem trabalha, né, que a gente tem um número em torno de 65 mil jovens que estão nessa situação hoje em Fortaleza, assim, né. Então, a gente tem uma oferta, na verdade, mensal de cursos e formações. A gente tem pelo menos 1.000 vagas por mês ofertadas em cursos que vão desde a área de artes, desde a área de economia criativa, comunicação, né, cultura, desde a área, por exemplo, de criar ou fazer o seu próprio currículo, oficina, por exemplo, de questões relacionadas a artesanato, a design, a moda, a outras questões. Então, a gente tem mensalmente uma oferta de pelo menos 65 cursos e mais de 1.000 vagas, né? Durante esse período, os equipamentos, né, a Rede Cuca, ela teve ficar fechado durante um tempo, a gente começou a abrir as atividades tem 15 dias, né, e muitos desses cursos estão acontecendo de forma online, né, são cursos que mensalmente essas vagas são preenchidas, então a gente sempre tem uma procura acima da quantidade de vagas, o que é muito bom, né, então os jovens acabam se inscrevendo. Para além disso, né, para trabalhar essa questão da evasão, a gente trabalha com conteúdos e cursos que são cursos de mensuração rápida, são cápsulas de conhecimento, são cursos de aplicação prática ali na hora, que muitas vezes o jovem não precisa ter um conhecimento prévio ou ter uma formação anterior, porque a gente não quer limitar muito essa chegada do jovem dentro desses cursos. Então, assim, tem muitos cursos. Por exemplo, a gente tem a gente tem, por exemplo, um curso, um workshop de edição de vídeos no celular, por exemplo. Né? Opa, vou pedir a um desses meninos para me ajudar. Isso. Então, por exemplo, esse curso, por exemplo, a gente consegue, através de alguns aplicativos, algumas técnicas de iluminação, algumas técnicas de câmera de celular, por exemplo, a gente consegue, ser um curso de 24 horas, por exemplo, que não necessariamente o jovem precisa ter ali, precisa estar assim, digamos assim, com português afiado, ou precisa, de certa forma, ter uma formação mesmo no ensino médio, no ensino superior, algo nesse sentido. Então, ele consegue, na verdade, pegar aquilo e colocar na prática. Um outro curso, por exemplo, que a gente fez há pouco tempo, que é um curso de fotografia para gastronomia, por exemplo. Né? A gente fez esse curso em parceria, inclusive a gente fez uma parceria com a Escola de Gastronomia Social do Governo do Estado,
que é uma escola referência, né, que houve uma demanda muito grande agora na pandemia dos deliveries, né, das pessoas abrirem muitos negócios que nem existem abertos fisicamente ao público, mas estão só lá nas plataformas, né, de entrega, né, de aplicativos. Então, cresceu uma demanda muito grande de fotografias desses pratos para poder vender no Instagram, para poder rentabilizar. Então, pra a gente deixar fez... mais apetitoso, né? E deixar a gente com Exato. vontade de comprar o prato. Exato, exato. E a gente tem, na verdade, dentro dos nossos equipamentos, as câmeras muito legais, câmeras boas, câmeras profissionais, mas a gente também dá técnicas também de fotografia para o uso de celular, por exemplo, para que ele consiga, de repente, trabalhar no bairro dele, com os comércios ali do bairro, ele oferecer esse serviço de ser fotógrafo de prato, por exemplo. Então, assim, são essas formações, na verdade, que são formações muito voltadas para o campo da economia criativa, que é o que fazem com que o jovem ele consiga ter uma efetividade de conhecimento ali mais rápido, que ele acaba o curso, ele já fica doido para colocar em prática, né? Então, assim, a gente sabe que assim, é muito difícil, tem uma dificuldade, né? É uma peneira muito grande a entrada do jovem dentro da universidade, né? É muito difícil, não só na universidade privada, mas na pública também, né? E muitos deles não se sentem representados porque acham que não tem o inglês, não tem o português afiado, ou um curso de inglês, ou alguma coisa assim, um pouco... a gente tem ainda uma realidade de muitos analfabetos funcionais, né? Às vezes que sabe ler e escrever, mas não sabe interpretar, né? Então, dentro desse mote da comunicação, pensando no jornalismo, pensando na publicidade, nas redes sociais, nos digital influencers, por exemplo, a gente vê abrir um universo assim, de possibilidades para o jovem, que ele consegue se empoderar e perceber, caramba, não necessariamente, né, é muito legal eu conseguir furar essa bolha e entrar na universidade, conseguir finalizar um curso, mas tem muitos jovens que querem aquela formação ali prática na hora, né? Um curso rápido que vai dar aquele conhecimento. Então, a gente tem percebido que esses cursos rápidos e esses cursos, digamos assim, que você aprende fazendo, ele ajuda muito, assim, o índice de evasão, Carla, é bem menor, porque eles, na verdade, conseguem ter eles conseguem ver na prática como que aquele curso vai trazer alguma coisa, até para ele ter uma renda, né? E essa renda não necessariamente é uma coisa que a gente percebe a diferença entre ter um trabalho e ter um emprego, né? O emprego, geralmente, você tem lá a carteira assinada, bate ponto e tudo. O trabalho, hoje em dia, ele é muito amplo, porque às vezes o próprio jovem que tira a foto lá do prato, ele é um jovem que de repente anda de skate e participa no campeonato, ele de repente é um jovem que faz uma prática de surf e também ganha dinheiro com aquilo, ou que de repente ele tem uma banda de música que toca no final de semana. Então, hoje, na cabeça do jovem, tem assim, essa abertura das possibilidades do mercado de trabalho, imaginando que não tem só o emprego, mas tem as oportunidades de trabalho. A gente tenta, na Rede Cuca, nas nossas políticas, dar essa visão para ele, de que assim, ele precisa imaginar de que ele tem o poder de trabalhar, né? E que ele pode ter uma capacidade de colocar tudo isso em prática para poder gerar renda. Então, assim, os nossos programas pensam muito nesse sentido. A gente está quase fechando esse bloco aqui. Eu vou pedir então a Rebeca para falar sobre como é a interação com as famílias desses jovens, porque não adianta, por exemplo, o jovem fazer um curso e sair fotografando, porque a família também tem que participar disso, né? Então, como é, Rebeca, que vocês integram as famílias que não têm ainda essa visão, meu filho pode ganhar dinheiro fotografando pratos, né, fazendo edição em celular, sendo um youtuber, tá cheio de gente aí sendo, mas às vezes a família não sabe nem o que é um youtuber, né? Então, como é que é essa integração entre o jovem, o trabalho que vocês fazem para integrar esses jovens a esse novo mercado, a essas novas tecnologias e a família? Carla, a gente, só para deixar claro, assim, em relação à qualificação executada aqui na COIS, a gente tem os cursos que são voltados especificamente para o público jovem, tá? Mas também tem os cursos mais abrangentes, que a gente consegue, inclusive, trazer a família para estar participando. Por quê? Porque esses cursos, eles são ofertados, distribuídos em diversas tipologias. Por exemplo, vou te dar um exemplo. No momento atual que nós estamos vivendo, a gente teve que fazer uma transformação de todos os cursos que a gente tinha para a modalidade online, tá? Essas modalidades estão todas sendo executadas online em todos os projetos, certo? Por exemplo, os equipamentos dos CITs, certo? Que são os Centros de Inclusão Tecnológica e Social aqui do Governo do Estado. Eles ofertam cursos que vão desde mídias digitais para empreendedores até operador de caixa. Então, a gente consegue abranger muitas vezes o jovem
que está querendo se qualificar, a mãe do jovem, que muitas vezes é uma mulher, chefe de família, a maioria cadastrada no CAD único, que também está desempregada, e algumas vezes também o trabalhador que está desempregado, que é o pai de família. Então, existem diversas modalidades e em vários equipamentos que a gente consegue contemplar não apenas o jovem, para que a família consiga entender que ele está se inserindo no mercado que, embora não seja formal, né, é um mercado que consegue atender a demanda dele, né, de tá tendo um trabalho, como o Davi falou, e está gerando uma renda. Então, a gente consegue, além de trazer as famílias, que esse movimento é feito muito em questão de palestras, de oficinas que são mais rápidas, a gente consegue também ofertar cursos para que outros membros da família também estejam participando. E aí, com essa participação, há até uma adesão maior, né? A gente vê que quando tem mais de uma pessoa da família participando, por exemplo, o jovem da família leva a mãe, são as pessoas que menos faltam, tem uma adesão maior ao curso. Então, a gente está preocupado com a juventude, mas a gente também não deixa de entender que aquele jovem está inserido ali no contexto familiar, que se a gente puder abranger a todos, é uma forma até de que esse jovem tenha mais interesse em estar participando, tá? Quem está explicando tudo isso e tentando aí guiar esses jovens para que eles possam encontrar o seu mercado de trabalho, o nicho específico que ele deve atuar e até como pensar e projetar o futuro, são representantes do governo e do estado do Ceará. A Rebeca Cortez, que é da Coordenadoria de Inclusão Social da Secretaria de Proteção Social do governo do Ceará, e o Davi Gomes, que é coordenador especial de políticas públicas da juventude, o secretário de juventude aqui de Fortaleza. E eu, quando abri o primeiro bloco, eu falei que em 2004 foi criada a Política Nacional de Juventude, em que teve a inclusão de estados, municípios e muitos programas. Eu quero saber como é que essa política nacional está hoje. Novos projetos surgiram ou continuam sendo os mesmos desde 2014? Olha só, os projetos, na verdade, quando a política de juventude nasceu, ainda nesse período, né, ela tinha muito o objetivo, em termos nacionalmente, dela refletir um sentimento para que esse tema seja abordado. Isso, sim, como a questão da primeira infância, por exemplo, né? Que a gente teve o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 89, né? Então, assim, a juventude, assim, e naquela época é interessante, porque a criança, na verdade, essa primeira infância, e ainda na era industrial e tudo, ela é sempre vista como um homem pequeno ou um ser humano pequeno, que poderia fazer tudo, e que poderia estar numa fábrica trabalhando e tudo isso. Então, a noção da primeira infância como aprendizado é uma coisa relativamente recente, né, do século passado, né, da metade do século passado até agora. Com a juventude, começou a se perceber, logo após, né, no começo dos anos 2000, por aí, que o tema juventude ele era fundamental para a transformação da sociedade. Então, muitos desses valores, né, de igualdade, fraternidade, ou mesmo de independência, eles começaram a ser percebidos porque, em grande parte, né, havia um certo, digamos assim, uma rebordose, assim, uma ressaca da ditadura militar, onde esses direitos da juventude foram muito fechados, foram muito, né, censurados, digamos assim, e depois voltou-se a ter essa visão e essa vontade de que a juventude é realmente uma parcela da sociedade que influencia valores, que influencia poder de consumo, que realmente está ditando questões relacionadas à política. Então, essa política de juventude nacionalmente foi pensada dessa forma. Algumas coisas avançaram bastante, como especialmente a própria inclusão da juventude, né, dentro dos planos municipais de gestão e dos planos estaduais. Então, a nível municipal, por exemplo, a gente está completando esse ano, né, 10 anos do Plano Municipal de Juventude. Esse Plano Municipal foi criado em 2011, então a maioria dos estados e municípios, né, criaram seus planos municipais de juventude, pensando em ações efetivas e práticas para que esses jovens, de políticas públicas, né, que pudessem instigar e estimular esses jovens ao longo dos anos. Então, criar essas políticas, né, esses comprometimentos das prefeituras e dos governos. Isso aconteceu, mas, obviamente, assim, nos últimos anos isso tem mudado um pouco, né? Propriamente, assim, a questão do Conselho Nacional de Juventude, né, que assim, tem uma atuação muito bacana ultimamente, mas ainda assim um pouco a revelia do governo federal, né, e tem algumas mudanças, obviamente, de condutas assim, a nível federal.
Porém, acho que assim, o legado deixado, né, desse Plano Nacional de Juventude, dessa Política Nacional de Juventude, ela permeou para que os governos estaduais e municipais conseguissem buscar a implementação dessas políticas, né? Então, assim, Carla, algumas coisas evoluíram, né? Outras coisas não mudaram tanto, mas o fato é que, assim, quando a gente fala de juventude, a gente está falando de mudança o tempo inteiro. Então, nem sempre o que foi pensado 10 anos atrás, hoje em dia faz sentido. Nem sempre o que é pensado de 3 anos atrás, hoje em dia, talvez nem faça mais tanto sentido. Porque a juventude é muito dinâmica. De repente, uma coisa que hoje é muito estimulada e a juventude gosta muito e tem digamos assim, um respeito por certos assuntos, no passado, hoje em dia aquilo não faz mais tanto sentido. A gente está numa era de comunicação muito forte, onde, na verdade, você tem diversas narrativas relacionadas propriamente a pessoas que você gosta muito, pessoas que você odeia muito. Que muita você questão cancela, né? Que você a questão cancela. do cancelamento. A questão do cancelamento, a questão dos haters e dos lovers, né? Então, ao mesmo tempo que você tem pessoas que passam a ser odiadas em 2 horas, pessoas que passam a virar ídolos, né? Como as pessoas que cantam no rap, os MCs, que de repente você mal imagina, mas tem milhões de seguidores, né? O avanço muito grande, na verdade, da música, né? Do funk, por exemplo, dentro das comunidades, como uma bandeira muito, na verdade, de expressão cultural muito forte, né? Principalmente do jovem que vive nas comunidades, nas periferias do Brasil. Então, essa transformação, ela, de certa forma, ela demora um pouco para se refletir na política pública, né? Quando você pensa assim, no quanto que a sociedade vai crescendo em termos de tecnologia de informação, é normal que essa diferença entre como isso chega no poder público, como isso chega, por exemplo, na questão das leis, por exemplo, né? Hoje a gente, assim, é muito difícil, todas as leis relacionadas à segurança da informação, à privacidade, elas estão sendo todas remodeladas, porque o mundo mudou de cabeça para baixo. De repente, o que a gente tinha em termos de privacidade, hoje você tem um drone que pode filmar na sua varanda e aquilo quebra toda uma questão, né, social de direito para aquilo. E na juventude não é diferente. Então, alguns dogmas, algumas relações relacionadas a gênero, a raça, a questões relacionadas à questão da presença da mulher, né, a presença especialmente da mulher na política e das mulheres jovens e negras que hoje estão cada vez mais buscando seus espaços como nunca antes e que há muitos caminhos a se percorrer ainda. Então, essas bandeiras, de 10 anos para cá, mudou muita coisa. Mudou muita coisa. E quando isso muda, a política pública ela tem que mudar também. Então, a gente fica numa corrida, né, para tentar buscar atender esse jovem da melhor forma. Agora vamos falar das bolsas propriamente ditas, né, de como essa juventude pode entrar no mercado de trabalho, já ser remunerado por isso. E tem uma certa confusão, que a Rebeca estava me falando aqui nos bastidores, entre alguns programas que já existem. Por exemplo, o Primeiro Passo é confundido com o Jovem Aprendiz, né? Então vamos explicar isso, não só para o jovem, mas principalmente para a família e para quem está querendo aí já começar nessa área, né? Buscar informação e onde chega até essa informação, Rebeca? Como eu estava te explicando aqui no intervalo, existem diversos projetos de qualificação profissional, não só para jovens, mas prioritariamente para o jovem, porque a idade realmente da gente estar apresentando aquela pessoa ao mundo do trabalho, né? Dentro aqui dos programas, existe um que é chamado de Primeiro Passo. Por que Primeiro Passo? Porque seria uma primeira aproximação desse jovem com o mundo do trabalho, né? A primeira interlocução. E aí, dentro do Primeiro Passo, nós temos 3 linhas, que são o Jovem Aprendiz, que é um programa que veio de uma legislação federal, né, uma legislação de 2000, a Lei 10.097, de 2000, e ela regulamenta todo esse programa do aprendiz. Tá? Ela traz que as empresas têm que contratar o jovem na modalidade de aprendiz, obedecendo a uma cota, que tem também na legislação, e principalmente que esse jovem ele tem que estar no mundo do trabalho, através do aprendizado nas empresas, mas que ele precisa estar matriculado no ensino regular, ou ser egresso do ensino regular. Tá? Então, é um grande programa de combate à evasão escolar, porque na hora que aquele jovem é colocado na empresa, através aqui do programa Primeiro Passo, por exemplo, ele é colocado na empresa, ele tem a obrigação de também estar na escola. Então, ele vai fazer a parte prática dele na empresa, vai fazer a qualificação com a parte teórica com a secretaria,
de proteção social e, além disso, ele está no ensino regular. Então, é um jovem que recebe uma bagagem muito boa, não só da educação formal, como também da qualificação profissional, e ainda a experiência profissional como aprendiz, de maneira regulamentada, né, com a carteira assinada pela empresa, esse primeiro contato dele é muito importante. A gente tem diversos relatos assim, maravilhosos de pessoas do aprendiz. Aqui no próprio Primeiro Passo, nós temos vários egressos do aprendiz, que hoje trabalham no Primeiro Passo, então isso é muito importante, e essas vagas, elas sempre existem. Por quê? Porque as empresas sempre estão contratando os jovens nessa modalidade, e a Secretaria sempre está ofertando a qualificação simultaneamente, né, que é o que a legislação exige. Por exemplo, no próximo semestre, nós temos uma perspectiva de lançar quase 2.000 vagas de aprendiz. Então, muitos jovens podem estar se inscrevendo através do site da Secretaria, do site da Secretaria de Proteção Social, tá? E nesse site, ele também pode se inscrever para participar de um outro programa de inserção no mundo do trabalho e também programa de combate à evasão escolar, que é o Jovem Estagiário. Então, esse jovem, ele se inscreve no programa do aprendiz ou no programa do estagiário, ele é direcionado a uma empresa, no caso do aprendiz, e no caso do estagiário, ou a uma empresa privada ou pública, e esse jovem vai firmar um contrato de trabalho regido por CLT com essa empresa que ele vai estar trabalhando. Rebeca, só me tira uma dúvida, me corrija se eu estiver errada. Se não me engano, eu acho que esse período de jovem aprendiz também vai contar como um período de trabalho para uma futura aposentadoria, né? Foi decidido isso já? Sim, porque o jovem, ele é regido, esse contrato de trabalho é regido pela CLT, né? Então, ele tem essa previsão tanto na CLT quanto na legislação específica do aprendiz, tá? Por conta do trabalho dele, como aprendiz, mas é um trabalho formal, né? Então, isso vai contar, porque a carteira dele vai estar lá assinada com a empresa que ele está trabalhando, com as atividades que ele executou naquele período, tá? A seleção dessas empresas, desculpa. É uma outra dinâmica, né? O estágio é diferente. O estágio é diferente. Por quê? Porque no aprendiz, a gente segue o que está na legislação, certo? A gente atende os jovens a partir do 3º ano e segue o que está posto em legislação. No estágio, não, a gente atende o jovem um pouco antes, jovens do 1º ano, do 2º ano, certo? E esse jovem também está nas empresas, públicas ou privadas, mas ele estará trabalhando na modalidade de estágio. Então, no estágio, ele não necessita participar da qualificação profissional. Então, por isso, ele não vai contabilizar como trabalho na carteira dele, e sim como estágio, porque ele vai estar na escola e vai estar no estágio, certo? No caso do aprendiz, ele vai estar na escola, ele vai estar no trabalho, na empresa, como aprendiz, e ele ainda vai estar na qualificação profissional, que tem obrigatoriamente que ser simultânea ao ingresso dele na empresa. E em relação, você falou um pouco antes do intervalo, em relação aos valores, esses valores, eles são pagos ao jovem na carteira, né, pela empresa que é contratante, tá? Então, o valor do salário do aprendiz, ele é baseado numa hora que é taxada também na legislação, é fixo, tá? A empresa não pode pagar menos para aquele jovem do que o que está posto, e no caso do estágio, a empresa pública ou privada paga esse jovem também como estágio, pela carga horária que ele fica lá como estagiário. Rebeca, e com relação às empresas? Digamos, eu tenho uma empresa, eu quero ter jovens aprendizes ou estagiários. Eu vou até a Secretaria de Proteção Social, quem eu procuro, ou é o governo que me procura para fazer um cadastro e que qualificações, que pré-requisitos eu tenho que ter? São mais de 1.000 funcionários, eu tenho que ter uma arrecadação muito grande? Como é que é essa questão com relação à empresa? Esse caminho da busca, ele pode ser tanto do empresário com a secretaria, o governo do estado, né, também a forma mais comum que a gente faz a equipe do Primeiro Passo sempre está captando essas vagas junto das empresas. Então, a equipe sempre está se comunicando com as empresas, se ofertando as vagas, né, pedindo as vagas, aliás, pedindo as vagas do aprendiz. Por quê? Porque essas empresas, Carlos, elas também são fiscalizadas,
certo? Pelo auditor do trabalho. E aí, elas precisam preencher essas vagas também. Então, como é que acontece? A equipe do Primeiro Passo sempre contacta com as empresas que possuem mais de 7 funcionários acima, que executem uma tarefa, que reflita na necessidade de uma qualificação profissional, ela já necessita ter um aprendiz. Então, não precisa ser uma grande empresa para receber um aprendiz no meu espaço. Não, de forma alguma. O percentual é estabelecido também por lei, um percentual mínimo de 5% e máximo de 15% de jovens aprendizes em cada empresa, e a empresa faz um contrato com a secretaria, tá? Para quê? Para que a gente possa acompanhar esse jovem. Quem faz o acompanhamento do jovem na qualificação, no emprego, traz aquele jovem, leva o jovem para o serviço de assistência social, se for preciso. Temos psicólogo também lá dentro do Primeiro Passo. Então, quem faz esse acompanhamento, porque não é só a inserção no mundo do trabalho, é o acompanhamento social daquele jovem, né? Ele está tendo a primeira experiência dele, então é importante que tenha esse acompanhamento em todo esse contexto. Então, a gente faz esse acompanhamento tanto do jovem estagiário quanto do jovem aprendiz. E ainda dentro do Primeiro Passo, nós temos outra modalidade que se chama jovem bolsista, que essa modalidade é para aquele jovem que está inserido no ensino ou que é egresso da rede pública, né? Para que foi criada essa modalidade? Porque ela não tem a necessidade de inserir em alguma empresa ou em algum órgão público. O jovem é capacitado, ele recebe uma bolsa para estar se acompanhando a capacitação, e ele faz o curso que ele escolher, a tipologia que foi escolhida, certo? Então, esse programa ele é executado nos 184 municípios, o jovem bolsista, porque só depende da qualificação da secretaria e o repasse da bolsa para o jovem, diferente do aprendiz e do estagiário, que necessita, obrigatoriamente, que tenha empresas dispostas a absorver aquele jovem como aprendiz ou como estagiário. Certo. E o Bolsa Jovem da Prefeitura de Fortaleza, né, tem alguma relação com isso ou é um programa diferente, Davi? Teu microfone está desligado, Davi. Opa, desculpa. Ele é um programa um pouco diferente, tá? O Bolsa Jovem foi um programa criado em 2019, tá? E ele, na verdade, a ideia do Bolsa Jovem é trabalhar o protagonismo do jovem em algumas áreas de atuação. A primeira edição do programa foram 2.000 jovens beneficiados da cidade de Fortaleza, entre 15 e 29 anos, tá? E que trabalhavam em áreas relacionadas à cultura, ao esporte, né? E a protagonismo social. Tá? A gente lançou uma nova edição do Bolsa Jovem agora esse ano, e nessa nova edição a gente ampliou para 3.000 vagas, tá? Então a gente tem hoje 3.000 bolsas, o jovem recebe R$300 por mês durante um ano, tá? E ele, na verdade, quando vai se inscrever, ele tem que atuar em alguma área que ele tem alguma experiência, ou que ele, na verdade, vem praticando, né? E a gente, dessa vez, ampliou de 3 áreas para 9 áreas de atuação. Então, essas 9 áreas vão desde áreas relacionadas à economia criativa, arte e cultura, cidadania e participação social, ciência, educação e tecnologia, comunicação. Então, assim, jovens que têm blogs, sites, que fazem podcast, trabalham com alguma questão multimídia, né? Ou que tem algum trabalho na área de comunicação, podem participar. A gente também abriu uma área para comunidades e povos tradicionais, filhos de pescadores, pessoas, assim, jovens de matriz africana, ou de relação com tribos indígenas, ou de trabalho junto a essas tribos. A gente também trouxe a questão do meio ambiente, da sustentabilidade. Então, jovens que trabalham com questões relacionadas à educação ambiental, projetos sustentáveis, causa animal, né? E, além disso, também jovens que trabalham com saúde e bem-estar. Tem jovens que participam de atividades como redução de danos no uso de drogas, promoção de saúde física e mental, práticas holísticas. Então, a gente, na verdade, ampliou essa quantidade de áreas e o número de vagas. Então, por exemplo, se ele trabalha com arte e cultura, ele canta hip hop, ou de repente ele, né, tem algum projeto musical, ele pode colocar lá o link da banda dele, pode colocar fotos das apresentações, ou algum EP que ele gravou, e tudo isso vai servir de comprovação para que ele receba essa bolsa. Essa bolsa, ele além dele receber essa bolsa, ele vai passar por um ciclo
formativo do programa, tá? Então, esse ciclo formativo, ele vai ter aulas sobre educação financeira, sobre liderança, sobre questões relacionadas a como ele faz o bom uso desse recurso, como é que ele consegue fazer um bom currículo, por exemplo, né? Então, durante um ano, a gente vai acompanhar esses jovens, tá? São 3.000 jovens, e dessa vez a gente trouxe uma inovação que é dedicar 10% dessas vagas para jovens PCDs, que são jovens com deficiência. Então, a gente tem 300 vagas voltadas para esses jovens, e numa parceria com a SES, né, com o Ceará Pacífico, com o governo do estado, a gente vai fazer um pequeno um grupo de jovens egressos do sistema socioeducativo. Então, 50 jovens egressos do sistema socioeducativo que passaram por esses regimes socioeducativos vão receber, eles vão ser selecionados e vão receber uma bolsa de R$300 durante um ano, onde eles vão poder fazer várias atividades na Rede Cuca, né, e em outros equipamentos, né, para que ele não volte, né, a ter práticas ilícitas. Então, a gente vai acompanhar esse jovem, vai ser uma inovação assim, dentro do programa, porque a gente vai, de fato, conseguir acompanhar, né, e fazer pesquisas com esses jovens, entender o que é que eles precisam, o que é que eles querem, quais são as expectativas de vida, de trabalho. Então, é uma iniciativa assim, que a gente está assim, muito instigado, assim, as inscrições continuam abertas, já está tendo muitas inscrições, então é um programa de protagonismo do jovem, para ele realmente usar esse recurso para poder pagar uma passagem, comprar um equipamento, pagar um curso, fazer o que ele realmente quer fazer, né, dentro da perspectiva de vida dele. Por falar nisso, em pagar uma passagem, usar para fazer um curso, vocês chegam a fazer algum tipo de consulta, né, ou pesquisa com esses jovens e com as famílias de como eles gastam esse valor que eles recebem como aprendiz, como estagiário, seja com Bolsa Jovem, né? Se ele gasta só com ele, se ele divide com a família, se ele ajuda, ele coloca a maior parte desses recursos dentro da própria família. Tem alguma pesquisa sobre isso? A gente está desenvolvendo, junto com a CGE, uma pesquisa de acompanhamento dos programas do primeiro passo, né? Mas realmente esse ponto ele não foi levantado. O que eu posso te trazer é que, assim, os relatos que a gente tem de jovens que participaram do programa do aprendiz e do estagiário, muitas vezes não vem do jovem, tá? Muitas vezes vem da família, certo? Muitas vezes a própria mãe ou o próprio pai é quem faz a comunicação com a secretaria, pede para falar com a coordenação, agradece a oportunidade que o filho está tendo, como se que a gente percebe que aquele valor ali que o jovem está recebendo pelo trabalho dele é um valor que está, com certeza, agregando em casa, porque muitos relatos vêm a partir dos familiares, né? Alguns até vêm até a secretaria, né? Antes num outro contexto que não estávamos nessas questões de isolamento, né? Alguns vinham até a secretaria para agradecer a oportunidade que tinha sido dada ao filho, que na verdade a oportunidade é dada a todos, né? Que o que precisa é que o jovem esteja buscando, esteja disposto, principalmente no período que a gente está vivendo, que é preciso, como o Davi falou, está se modificando para poder atender essas demandas, e a gente está sempre buscando inovar, trazer outros cursos que atendam esses novos desejos, né, da juventude, e cursos de qualificação a gente sempre está ofertando. O município de Fortaleza sempre está ofertando, então, oportunidades para estar se qualificando, para estar tentando absorver conhecimento, para ser melhor alocado do mundo do trabalho, sempre vai ter. A gente acaba separando por público-alvo, como o Davi falou agora, né? Nós também temos um projeto voltado só para egressos do socioeducativo, porque a gente tem que abranger todo mundo, as realidades são muito diferentes. Eu não posso achar que eu vou ofertar um projeto como Aprendiz e que vai contemplar todos, porque não vai, tem muitos que não estão estudando, tem alguns que são egressos e que, se não tiver oportunidade, vão voltar. Lembrei aqui também de um tipo de estudante que às vezes é um pouco esquecido, eu não sei se é lembrado nesses programas, mas, por exemplo, se fala sempre que o estudante tem que estar ali dentro da média, tirar boas notas ou ser o melhor aluno, e aquele que não consegue atingir essa média, né? E aquele aluno que é razoável, de bom para ruim, ou que é ruim demais, que repete, ele tem também uma oportunidade nessas empresas? Sim. Ele pode ser um mau aluno, mas ele pode ser um excelente profissional em alguma coisa no futuro, né? Exatamente. Assim, o que coloca o jovem para ser selecionado para
para ocupar a vaga de aprendiz, que quem faz a gente encaminha o jovem para fazer a entrevista com a empresa faz essa seleção, não é de forma alguma o currículo. Na verdade, o currículo e o histórico escolar dele não é levado nesse ponto, tá? O que o jovem precisa é estar inserido na escola e não ter um percentual de faltas que façam com que configure como uma evasão escolar. Tá? Mas a questão de nota não impede de forma alguma, como você falou, tem alguns jovens que têm um pouco mais de dificuldade no aprendizado formal, mas que realizam diversos trabalhos porque têm habilidades para outras coisas. Então, assim, tem uma diversidade de oportunidades e para também uma diversidade de perfis. Temos alunos nota 10, inclusive, principalmente aqui no Ceará, né, que a gente realmente tem comprovado cada vez mais que a rede de ensino, a rede pública de ensino vem conseguindo alcançar excelentes níveis, né, nas pesquisas que são realizadas, e nós temos aquele aluno também que ele não consegue muitas vezes acompanhar a escola de forma que vai ser aquele aluno nota 10, mas que tem uma habilidade tremenda para a realização do trabalho que ele está fazendo. Então, não é vinculado de forma alguma. A vinculação é realmente que esse aluno não saia da escola, que ele esteja na escola, que ele conclua os ensinos dele, porque é importante essa questão da educação também. A gente está chegando ao fim do nosso Cena Pública. Se eu pudesse, a gente passaria muito mais tempo conversando, até porque você entrou numa questão que eu acho que o nosso ensino não evoluiu, né? As juventudes mudaram, a forma de ver o mundo mudou, mas a forma de ensinar não evoluiu a ponto de captar, né? De prender a atenção desses alunos que muitas vezes ficam dispersos na sala de aula porque não querem aquela decoreba, né? Não querem mais a forma de ensino que a gente aprendeu, que continua sendo a mesma dos nossos avós. Então, mas isso é uma outra discussão. Eu vou pedir para que vocês, rapidinho, passem aí sites ou formas que as famílias, os jovens possam entrar em contato e conhecer um pouco mais desses projetos, se é que eles já não conhecem, né? Mas para quem não conhece de forma alguma, a gente poder dar um norte para essa turma. A gente começa com quem? Rebeca, que já está com o microfone ligado. Carla, olha, levando em consideração a temática que a gente está discutindo aqui, eu vou frisar prioritariamente a rede social da Secretaria, né, da SPS. Lá nós estamos sempre divulgando os cursos que vão ser abertos, temos cursos em andamentos. É só @SPS? SPSCE, tá? Nós temos vários cursos em andamento, vamos estar abrindo várias vagas também para o mês de julho, para todos os equipamentos que fazem parte aqui da Coordenadoria de Inclusão Social, e a gente está sempre divulgando lá na rede social da SPS, tá? Além da rede social, dentro do site da Secretaria, você vai encontrar o link que abre para o cadastro do aprendiz ou do estagiário. O site é o www.sps.ce.gov.br. Lá no site, além das notícias, né, dos cursos que vão ser lançados, de quantas vagas são, de quais são as tipologias, você também encontra o link para inscrição no aprendiz e no estagiário, certo? Perfeito. Davi, com você agora. Como é que se descobre rede pública e tudo mais? Beleza. Primeiro agradecer, Carla, pela oportunidade, tá? Agradecer a Rebeca também pelo bate-papo, foi muito legal. A política pública de juventude da prefeitura, ela é uma das políticas que mais investe no Brasil, né? Nos últimos anos tem crescido muito. E quem quiser saber informações sobre tudo da juventude, basta entrar lá no Instagram, @juventudefortaleza, lá tem tudo sobre a gente. Tem o Instagram da Rede Cuca também, @RedeCucaOficial. E quem quiser se inscrever nos nossos programas, todo mês a gente tem essa oferta de mais de 1.000 vagas de cursos. É só entrar no portal da juventude.fortaleza.ce.gov.br. Se não conseguiu decorar tudo, bota no Google, Portal da Juventude Fortaleza, que num instante vai achar. Então tem tudo isso lá. E aí, quem quiser ter mais informações, basta procurar. A gente aqui da Juventude de Fortaleza está esperando vocês. Quem ainda não faz parte da política de juventude, vem fazer parte, que a gente está junto nesse processo. E eu agradeço demais a Rebeca Cortez e o Davi Gomes, a Rebeca que é coordenadora de inclusão social da Secretaria de Proteção Social aqui do Governo do Estado, e o Davi Gomes, que é coordenador especial de políticas públicas da juventude aqui no município de Fortaleza. O meu grande abraço a todos vocês que fazem parte aí desse trabalho
que tenta mostrar um norte, né, os caminhos e os horizontes que a juventude pode percorrer para encontrar aí o seu futuro, né, como será o seu futuro. A gente espera que eles possam ter esse amparo também em casa, e nós tentamos ajudar vocês aí que estão nos acompanhando nesse momento de alguma forma. A gente espera também ter contribuído para que vocês possam enxergar um pouco além do que vocês às vezes veem. Muito grata, Davi, Rebeca, muito grata a você que está nos acompanhando aí, seja nas redes sociais ou na TV Ceará. Não esqueça, esse programa na íntegra vai ficar disponível no YouTube da TV Ceará. E aí você pode repassar para os seus amigos para que eles também possam acompanhar e compartilhar também com outras famílias, não só aqui da capital, como também do interior. A gente espera você na terça-feira que vem com mais um programa inédito, e essa íntegra você pode acompanhar. Não esqueça, temos reprise também às 7h30 da noite no domingo na TV. Agradeço demais a participação de vocês e espero no próximo Cena Pública a audiência de cada um que está nos acompanhando hoje. Até breve.